fizeste a mim. Foi a graça do Senhor. Aleluia. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Ele é o Rei das nações. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Só tu és digno, Senhor. Declare, Senhor, tu és digno. Tu és exaltado, Deus. Declare digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Minha vida espiritual não está uma vida espiritual maravilhosa. Pastor, eu não sei, parece que tudo de ruim acontece comigo. Só falta eu ficar doente, porque as demais coisas parece que já estão acontecendo na minha vida. Eu perdi a esperança. Eu fico imaginando quantas pessoas perderam a esperança. Parece que o número de pessoas que perderam a esperança, ela tem se multiplicado. As pessoas parece que estão perdendo a esperança de ter uma família abençoada, uma família próspera. Estão perdendo a esperança de viver uma vida de felicidade. As pessoas hoje parece que estão jogando tudo para cima. São pessoas que estão desistindo na caminhada da vida. São pessoas que já não sonham mais. Eu conversava com um pastor e um pastor disse para mim: olha, eu atendi uma irmã angustiada, desesperada. E ela disse para mim: pastor, será que existe esperança para minha família? Ele disse: por quê, irmã? A irmã disse assim: olha, pastor, o meu marido é um alcoólatra, eu tenho 2 filhos, um filho é drogado, é viciado, e outro filho é bandido, é assaltante. Eu fico imaginando quantas pessoas já não conseguem sonhar mais, quantas pessoas não conseguem vislumbrar dias melhores nessa terra. As lutas vêm, as dificuldades surgem, os embates da vida,
E você está nesta caminhada. Nessa caminhada muitas vezes você perde, você ganha. O que nós não podemos fazer é perder a esperança. Mas quando as lutas chegam, que a porta do emprego se fecha, que o dinheiro não vem, que a doença chega, que o lar está de cabeça para baixo, você automaticamente já começa a perder a esperança. Parece que a tua esperança começa a ser minada. Muitas vezes nós estamos como o povo de Israel que disse, pereceu a esperança. Em suma, está dizendo, parece que não tem mais jeito para o meu casamento, não tem mais jeito para as minhas finanças, não tem mais jeito para a minha vida espiritual. Ei, querido, eu vim aqui dizer para você, querido, que há esperança. Coloca o teu rosto no pó, ore a Deus, porque ainda há esperança para a sua vida. Aleluia! A oração, ela renova a esperança. A esperança de ser exaltado por Deus. Ei, Deus vai engrandecer o teu nome hoje. Deus disse, hoje eu engrandecerei o teu nome. Se prepare para subir no elevador de Deus. Deus vai te exaltar hoje aqui. Deus vai te colocar num patamar mais alto aqui. É só você acreditar, é orar, e Deus vai renovar a esperança novamente na sua vida. A esperança de ser exaltado por Deus. Nós precisamos ser exaltados por Deus, e quem exalta é Deus. Deus quer exaltar. Ele abate o soberbo, mas Ele exalta o humilde. Quando nós oramos, querido, automaticamente nós temos uma renovação na nossa esperança. Ela se acende novamente. Quando nós oramos, os braços do Todo-Poderoso, Ele se move. E hoje Ele vai se mover através das nossas orações em teu favor. Se tem algo que move os céus e move Deus, os braços do Todo-Poderoso, é a minha e a tua oração. Não importa quanto tempo você ore, a tua oração tem que funcionar, como eu disse hoje de manhã, tem que funcionar. E se ela funcionar, Deus vai te exaltar. Meu Deus, eu me lembro quando duas pessoas estavam na igreja como nós estamos aqui hoje. Só tinha aquelas duas pessoas na igreja. E eles estavam ali orando. Meu Deus, tinha um que tinha uma longa oração. E o cara era tremendo, querido. É o tipo de membro que eu acho que eu queria no Ministério Vida Nova. O cara era tremendo. O cara começou a orar, Jesus disse que ele começou a orar. E a oração dele era uma oração poderosa. Ele disse, olha Deus, eu sou poderoso na oração. Tu já viu, tem gente que se exalta na oração, né? Tem gente que acha que é o cara, né? Ele fala assim, a minha oração é forte. Alguém chegou para mim e falou, pastor, não está precisando de alguém que tenha uma oração forte, porque a minha oração é forte. Eu não conheço oração forte, eu conheço um Deus forte. E esse fariseu era um religioso da época. Era um homem que conhecia as Escrituras, ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia os preceitos da lei. E esse homem estava orando, ele diz assim, olha Deus, eu sou tremendo. Deus, eu oro 3 vezes ao dia. Olha, pode contar comigo que eu oro 3 vezes ao dia. Eu jejuo 2 vezes por semana. E olha, sou um tremendo dizimista. Eu dizimo tudo. Irmão, quem não quer um membro desse? O cara ora 3 vezes por dia, jejua 2 vezes por semana, dá dízimo de tudo, cara de oração. E ele falava assim, comigo é assim mesmo. Eu não sou como esse coitado que está aqui do meu lado. Esse coitado aqui é um publicano. O publicano, querido, era discriminado. O publicano, as pessoas, na verdade, que se diziam religiosas, não gostavam de ficar perto de publicano.
Publicano era praticamente um amaldiçoado, porque ele roubava o governo e roubava o povo. E diz que o publicano estava ali, era o outro que estava do outro lado. E o publicano não fazia nada mais, nada menos do que bater no peito. A oração dele era essa: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Sabe o que Jesus fez? Jesus olhou e falou assim: ei, esse cara aqui que orou, eu vou abatê-lo. Mas aquele cara ali, o publicano, eu vou exaltar. O Senhor abateu o religioso, exaltou o publicano. Não é o como você ora, palavras bonitas, não é o quanto você se dá, o que você oferece para Deus, não. A nossa oração tem que ser sincera, a nossa oração tem que ser verdadeira. Quando nós chegamos de Deus, desprovido de nós mesmos, quando nós chegamos diante de Deus sem máscara, sem véu, que a gente se rende diante de Deus e coloca o nosso rosto no pó, eu quero dizer que existe esperança. Deus começa a levantar você e coloca você num patamar maior. Ei, Deus vai te exaltar. O diabo tem te abatido, mas Deus vai te levantar e vai te exaltar. A nossa vida é como um campo minado. A gente tem que tomar o maior cuidado. Nós temos que viver em oração. Por isso Paulo diz que nós temos que orar constantemente, orar todo momento. Jesus disse que nós temos que orar. Não podemos ser como Pedro, que dormiu na reunião de oração. Nós temos que estar em oração. Temos que orar constantemente. Nós vivemos num campo, eu posso dizer, cheio de bomba, um campo minado. E eu fico com dó daquelas pessoas que não oram. Eu fico penalizado quando olho para determinadas pessoas que não oram, não conseguem orar. Essas pessoas, querido, elas são envolvidas pelo mundo e a qualquer momento elas pisam numa mina e tudo explode na sua vida. Tem pessoas que estão na igreja, mas não são pessoas de oração. Qualquer coisa derruba. Eu fico preocupado quando eu vejo ovelhas entrando neste mundo que é um lobo devorador. Ovelhas que vão para a faculdade, que vão trabalhar. E muitas vezes, querido, qualquer coisinha estoura uma bomba na vida dessas pessoas. E essas pessoas morrem espiritualmente. Muitas vezes uma sorvetada, muitas vezes a festa do pijama, muitas vezes a festa da nuvem. Da nuvem, pastor? É a festa da nuvem. Você sabe o que é a festa da nuvem? A festa da nuvem quer dizer todo mundo nu vem. E essas pessoas pisam num campo minado e tudo explode, tudo se acaba. As pessoas estavam indo bem, e de repente tudo estoura, tudo acaba, tudo arrebenta. E o que nós mais encontramos são pessoas que chegam: pastor, eu perdi a esperança, eu perdi tudo na vida, tudo acabou. Querido, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo te trouxe hoje aqui, sabe por quê? Porque Ele vai levantar você, Ele vai exaltar você, Ele vai mudar a sua vida, porque Ele trabalha onde nós não conseguimos trabalhar, Ele vê onde nós não conseguimos ver, e Ele está vendo o teu coração quebrantado. Então se prepara, porque Ele pega pela tua mão direita e diz: olha, não tema, que eu te ajudo, eu te levanto. Esperança de ser exaltado, irmãos. Eu fico imaginando por quê. Eu estava pensando esses dias. A gente sabe que João Batista foi o último profeta da antiga aliança. Ele fez a ponte da antiga aliança para a nova aliança. João Batista foi aquele tipo de homem que não sabia comer, não sabia se vestir direito, mas era um profeta tremendo na mão do Senhor. Eu estava pensando por que o Senhor Jesus disse acerca do seu primo João Batista. Jesus disse: olha, dos nascidos de mulher, não tem ninguém
maior do que João Batista. Jesus estava dizendo, olha, nós sabemos que Josué parou o sol e a lua, mas não era maior do que João Batista. Moisés abriu o mar vermelho, o povo passou a pé enxuto, mas não era maior do que João Batista. Abraão se destacou na galeria dos homens da fé, mas não era maior do que João Batista. Jesus disse que dos nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que João Batista. Mas o que é que João Batista fez para ser entendido por Jesus como o maior? Por que ele era o maior? Eu estive pensando, João Batista, ele vivia nas cavernas de Qumran. João Batista, ele era na verdade um nazireu de Deus. Ele vivia uma vida consagrada. Ele vivia uma vida para Deus. Aqueles homens viviam em oração. João Batista passou 30 anos ali diante de Deus, consagrado. E passou só 3 meses na presença dos homens. O problema nosso é que nós não vivemos uma vida consagrada. Nós queremos estar junto das pessoas, junto dos homens, pregando, ensinando, mas não vivemos uma vida consagrada, passando como João Batista, 30 anos, querido, como nazireu, consagrado a Deus. Deus está procurando homens e mulheres consagradas. Pessoas que virem as costas para este mundo, pessoas que andem na contramão deste mundo, pessoas que aborrecem esse mundo, pessoas que não bebam realmente da fonte amarga deste mundo, querido. Ninguém pode servir a 2 senhores, ou você vai agradar um, ou você vai agradar o outro. Você não pode agradar os 2 ao mesmo tempo, mas se você se colocar na presença de Deus, se você viver uma vida consagrada, buscando a Deus, orando a Deus, mais tempo com Deus do que mais tempo na televisão, mais tempo com Deus do que mais tempo no iPad, mais tempo com Deus do que mais tempo no Zap, mais tempo com Deus do que mais tempo na pornografia. Ei, Deus vai exaltar você. A gente precisa que Deus nos exalte. Eu me lembro quando eu era novo convertido. Eu, todo contente, eu tinha 1 mês de crente, 19 dias de crente, já tinha sido batizado com o Espírito Santo. 1 mês de crente, eu todo contente porque eu ia descer as águas. Eu acho que é um grande contentamento para a vida daquelas pessoas que vão descer as águas. E eu todo feliz que eu ia descer as águas, e eu congregava numa congregação da Assembleia de Deus. E eu me lembro que no sábado eu estava na igreja sede. E eu estava ali todo contente porque eu sabia que eu ia ser batizado no outro dia, nas águas, todo feliz. E eu cheguei ali naquele culto, e eu me lembro que o pastor disse assim: olha, quem aqui quiser dar testemunho que vai descer as águas, pode vir. Eu todo contente, eu fui. Novo convertido, você sabe como que é, né? Cheguei e tal, falei, eu posso falar? Estou contente. Eu falei, irmãos, eu estou tão feliz porque eu vou descer as águas, eu vou me batizar. Daí todo mundo, glória a Deus, aleluia, tal. Estava dando aquele testemunho, né? Eu me lembro quando eu desci do testemunho, todo mundo falou, meus parabéns, tal. Pô, eu me senti, cara, estava me sentindo um gigante espiritual. Falei, meu Deus, né? Quando foi no domingo, irmão, tinha a escola dominical de manhã, já na minha congregação. Eu estou na escola dominical lá, estava estudando todo contente, porque eu ia ser batizado, né? Quando alguém olhava para mim assim e ria, eu falava, puxa, a pessoa também, a gente imagina um monte de coisa, né? Eu falei, ele está contente também porque eu vou me batizar, ele está olhando para mim. Irmão, de repente, o pastor estava falando da escola dominical, daí falou assim, nós temos o batismo, né, e tal, tal. Daí um irmão lá levanta a mão assim, fala assim, pastor, eu estou escandalizado. O pastor falou, por quê?
o Antônio Carlos aí, ele parece que é divisor. Ele foi dar testemunho lá na igreja sede que vai se batizar, ele tinha que dar aqui. Irmão, aquilo entrou como um punhal em mim, me feriu. Daí de repente a irmã levantou a mulher dele e falou: eu também me escandalizei. Ele tinha que dar testemunho, era aqui, as lágrimas já começaram a descer dos meus olhos. Daí o pastor fala assim: é isso aí, tu tem que pedir perdão aqui. Assim mesmo. Ele, ainda bem que a minha esposa não estava lá naquela manhã. Você tem que pedir perdão aqui. O pastor ainda fez, tem que pedir perdão aqui. Daí eu subi, eu falei: irmãos, vocês me perdoem, porque eu só quero me batizar. Daí todo mundo está perdoado. Daí eu fui para casa chorando, nunca esqueço, fui para casa chorando, tal, né? Eu falei: eu não vou nem falar para minha esposa, ela não era ainda aquela convertida de fato, irmão. Eu falei assim: pronto, ela vai levantar, ela vai lá e eu vou ficar quietinho e tal, né? E eu me lembro que eu fui chorando para casa. Aquele ponto de interrogação. Eu falei: mas como? É a mesma igreja? Eu simplesmente dei o testemunho. Daí, irmãos, os dias foram se passando. Daí eu fui fazer faculdade em São Paulo, estudar a palavra de Deus. Eu vou te falar, era um tempo precioso para mim. Pegava 4 conduções para ir, 4 conduções para voltar. Olha, foi um tempo muito complicado para mim, mas foi muito bom para a minha vida espiritual. Quando eu comecei a estudar, esse mesmo casal disse: teologia. Esse Antônio Carlos fazendo teologia. Teologia é isso aqui, ó. Fazendo teologia. Eu falei: meu Deus. Ela não sabia que eu acordava de manhã, ia para a oração de manhã. Eu acho que eu orava muito mais do que ela. Ela não sabia que eu acordava de madrugada para estar orando. Eles não sabiam isso. E os dias se passaram. Mas Deus, irmão, tudo está escrito. Deus controla todas as coisas. Chegou um momento que aquele homem ficou doente, irmão. Ficou doente. Quando ficou doente, mandaram chamar quem? Antônio Carlos, irmão. Mandaram me chamar, irmão. Cheguei lá, né? Ora por ele, assim. Oramos e Jesus exalta, irmão. Jesus curou. Eu quero dizer que Deus vai te exaltar, querido. No momento certo, Deus vai te exaltar. É orar e Deus vai te exaltar. A oração, ela renova a esperança que Deus vai te exaltar, a esperança de ser exaltado por Deus, mas não somente a esperança de ser exaltado por Deus, mas a esperança de ser socorrido por Deus. Como nós precisamos muitas vezes ser socorrido por Deus. Quando o povo de Israel estava em alto desespero, eles clamavam a Deus e Deus socorria. Vai chegar um momento, querido, que este povo, o povo de Israel, vai estar junto ao Monte das Oliveiras, pressionado pelas nações. E eles ali, pressionados pelas nações, eles vão fazer uma oração. Da onde me virá o socorro? De repente ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Vai acontecer que os céus vão se abrir. Jesus vai descer num cavalo branco, juntamente com a igreja, querido. Vai vir com uma faixa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vai socorrer este povo aflito e desesperado, que vai ser o povo de Israel. Quantas vezes nós estamos precisando de socorro? Quantas vezes você eleva os teus olhos para algum lugar, procurando um refúgio, procurando um socorro? Ei, eu quero dizer para você quem vai te socorrer
é o Senhor, aquele que te chamou, aquele que zela pela sua vida, aquele que quando você dorme, Ele está ali velando por você, é Ele que vai socorrer você. Ei, Deus é o nosso socorro e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Eu admiro Pedro. Eu sei que Pedro dormiu na oração, na reunião de oração, lá com Jesus no Getsêmani. Eu sei que Pedro dormiu. Pedro não orava muito. Mas Pedro fez uma oração, irmão, que foi tremendo. Eu admiro Pedro, sabe o que eu admiro Pedro? A ousadia de Pedro. Pedro era ousado. Deus gosta de homem ousado. Sabe por que Deus escolheu aqueles 300 corajosos? Eram homens ousados. Deus só pode usar pessoas ousadas. E Pedro era ousado. Na verdade, só 2 pessoas desafiaram a lei da gravidade: Pedro e Jesus. Sabe o que é isso, andar sobre as ondas do mar? Pedro era ousado, irmão. Ele dizia: não, eu vou tentar, se não der certo eu não estou aí, mas eu vou tentar. Quando Jesus estava orando, porque Jesus era de oração, enquanto Jesus subia ao monte para orar, os discípulos estavam lá embaixo, reclamando, dizendo quem é o maior. Quando Jesus entrava na sinagoga, Jesus orava, os discípulos, parece que não gostavam de orar, não estavam junto. No Getsêmani, Jesus disse: por nenhuma hora vocês puderam velar comigo, orar comigo, vigiai e orai. As pessoas hoje não conseguem orar muito tempo. Alguém dizia assim, muita oração, pouco oração, nenhuma oração. Tem muita gente que está aí classificado, nenhum poder, porque não oram. Mas Pedro, irmão, quando Jesus estava lá no monte, de repente Jesus olha assim, e Jesus vê o barquinho, estava Pedro e os discípulos, o barquinho estava balançando, as ondas se encarpelaram. Jesus desce do monte. Jesus já veio, e Jesus vem para socorrer, irmão. O negócio de Jesus é, você pensa que Jesus perdeu o controle? Você pensa que Jesus não vê a sua situação? Você pensa que Jesus não vê as tuas lágrimas, o teu desespero, os teus momentos de dificuldade, de aflição? Você até sabe que Jesus disse que nesse mundo tereis aflições, mas você fica perturbado quando a luta é muito, quando a dificuldade vem. Parece que você não consegue suportar, e você muitas vezes quer desistir de tudo. E Jesus viu a situação dos discípulos. Jesus desce do monte. Jesus já vem andando sobre as ondas do mar, porque Jesus está acima das ondas do mar, querido. E Jesus vem, e de repente quando Jesus está chegando, os discípulos dentro do barco, olha, Pedro, temperamento sanguíneo, precipitado, sempre falava antes de agir, ou agia antes de falar. E Pedro então diz assim, é um fantasma. Tem gente que vê fantasma em tudo, você já viu, irmão? Tem gente que vê fantasma em tudo. Jesus disse assim, sou eu, Pedro, não temas, porque sou eu. Pedro, vem. Se Jesus falou, Jesus garante, irmão. Daí Pedro, rapaz, eu admiro Pedro. Pedro andou sobre as ondas do mar. Pedro falou, não, eu vou entrar. O cara era meio perturbado mesmo. Ele já sai do barco, já andando assim, e já sai andando sobre as ondas do mar, irmão. Ele andou. Pedro andou, irmão. Se Pedro andou, qualquer hora eu vou tentar, eu vou andar também. Andar sobre as ondas do mar, irmão. Pedro andou e Pedro começou a andar, porque Pedro era ousado. Ele começou a andar sobre as ondas do mar, mas de repente ele parou de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, começou a ver as dificuldades, as ondas, os problemas. O problema de muita gente é que você fica vendo as tempestades, as ondas, parece que na tua mente é só coisa ruim, você não consegue enxergar coisas boas. Jesus é algo bom, olha para Jesus, você fica vendo a tempestade, o problema, parece que na sua
tua mente é só coisa ruim, querido, muda o foco, meu Deus, para as coisas boas. E Pedro desvirtuou para as coisas ruins. Pedro começou a afundar, mas quando ele começou a afundar, ele fez uma oração curta: Senhor, socorra-me, Senhor. Jesus diz: Pedro, conta comigo, cheguei para te socorrer. Pedro, eu não quero ver você embaixo afundando, eu quero ver você por cima das ondas. Pedro, tu vai andar comigo novamente, Pedro. Quantas vezes tudo está afundando na nossa vida? O casamento está afundando, as finanças já se afundaram, tudo está afundando. Ei, querido, mas o Senhor vai socorrer você, Ele vai levantar você, vai colocar você acima das dificuldades, pelo poder da presença dEle. A gente muitas vezes ora quando o negócio está ruim, né? Tem gente que não ora. Se eu perguntei quem orou aqui hoje, se eu perguntar aqui, eu sei que 50% não orou hoje. Eu não vou nem perguntar para não envergonhar você. Tem gente que não ora e quer vitória. Quer vitória, não ora e quer vitória. O máximo que você vai ter é aquela vitória, porque essa aqui não. Aquela mulher feia, aquela vitória feia, tu vai ter. Irmão, tem gente que só ora quando o negócio está feio. Meu filho Felipe, ele estava com o maior medo. Falei: filho, o que está acontecendo? Pai, eu vou fazer a vasectomia. Eu falei: filho, isso aí não é nada, um negocinho tal, pumba, pumba. Eu falei: tu quer que eu vou contigo, filho? Não, a Renatinha vai comigo. A Renatinha foi para ver se estava certo. Ela estava com medo também, né? Ela foi para testemunhar que fez mesmo, porque ela estava com medo do Felipe escapar na última hora. Aí ele telefonava para mim: pai, eu estou aqui já no consultório. Eu falei: Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe, filho. Ele fez, irmão. Daí eu fui com ele. Daí inchou tudo, tal. Eu fui com ele novamente, daí eu fui com o médico. Cheguei lá no médico, tal. Me assentei juntamente com ele, o médico na frente. Eu falei: e aí, doutor, como é que foi aí a cirurgia do meu filho? Daí ele falou assim: deu trabalho. Deu trabalho. Ele ficou nervoso. Eu tive que parar. Parei, fiz numa, fiz do outro. Para fazer o outro, eu parei, porque ele estava muito nervoso. Daí eu tinha falado com o Felipe, falei: por que tu ficou nervoso? Falou: pai, eles dão uma injeção que entra de um lado e sai do outro. Eu falei, daí eu perguntei, que eu nunca fiz isso, eu não sei, né? Eu perguntei, daí alguém falou: não tem nada disso não, é uma injeção que vem aqui, depois pega lá. Daí eu falei: Felipe, mas tu não falou que é uma injeção que entra de um lado e vai do outro? Falou: é, pai, é um negócio que eu não aguentei mesmo. Daí eu falei para o médico, estava lá com o médico, falei assim: e aí, doutor, como é essa injeção que entra de um lado e sai do outro? Falou: que nada, rapaz, teu filho era nervoso, muito nervoso, ele estava orando aqui. Irmão, mas quando ora, o socorro vem, e o socorro chegou, ele fez a cirurgia, hoje já se consertou, hoje ele está bem, ele está glorificando. Eu falei: Felipe, ainda bem que deu certo, senão tu ia fazer novamente, Felipe. Ele falou: glória a Deus, Deus me libertou, Deus me socorreu. Ei, o Senhor vai socorrer você, querido. Bora. Já tem gente aqui jejuando, orando, que é o pastor Marivaldo. Está chegando o dia. É só orar, Marivaldo. Só orar. O socorro vem, o socorro de Deus vem. Mas a oração, ela renova a esperança. E muitas vezes nós precisamos ter a nossa esperança renovada. A esperança de ser exaltado por Deus. A esperança de ser socorrido por Deus.
a esperança de ser atendido por Deus, irmão. Quando você ora, querido, você tem a esperança que Deus vai te atender. Você vai bater a porta vai se abrir. Você vai clamar, Ele vai dizer: eis-me aqui. A esperança de ser atendido por Deus. Quando nós oramos, como eu disse, nós movemos, a oração move o braço do Senhor. Deixa o Senhor mover os seus braços na tua direção, no teu lar, na tua família, na tua casa, no teu casamento. Deixa as mãos do Todo-Poderoso se movimentar em teu favor, irmão. A oração, ela é poderosa, ela move os braços de Deus. O diabo não move os braços de Deus, as trevas não movem o braço de Deus, os anjos não movem o braço de Deus, mas a minha e a tua oração move os braços do Todo-Poderoso. Eu estava lembrando aquelas duas irmãs que cantaram aqui sobre Paulo e Silas. Eu estava lembrando, quando Paulo e Silas, eles foram para a oração. Eles eram homens de oração, irmão. Eles foram para a oração. E o diabo fica doidão, irmão, quando o crente decide orar. Quando o crente caminha em direção da oração. O diabo fica doidão, fica doido. Ele faz de tudo para impedir você de orar. E na verdade, querido, quando você determina para a sua vida que você vai orar, se você se programar em orar, o diabo vai atacar. O telefone vai tocar. A campainha vai buzinar. Alguém vai bater a sua porta. Alguém vai começar a te chamar pelo telefone, porque ele quer atrapalhar. É só você determinar que você vai começar a orar, porque ele sabe que quando você orar, você vai ser atendido por Deus. O Senhor disse assim para Jeremias: clama a mim. É o telefone vermelho, irmão. Clama a mim e eu vou te responder. Então Paulo e Silas foram orar. Saíram para orar. E quando eles saíram para orar, querido, não foi só um dia, vários dias. Disse que tinha uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E essa jovem dava muito lucro aos seus senhores. Muito lucro, porque ela adivinhava as coisas. E disse que ela começou a perseguir Paulo e Silas, a seguir Paulo e Silas, e dizia assim: ei, esses homens aqui são servos do Altíssimo. Ela estava falando mentira? Não, ela estava falando a verdade. Eles eram servos do Altíssimo. E todo dia ela estava ali perseguindo eles e dizia assim: esses dois homens são servos do Altíssimo. Mas, irmão, sabe o que o diabo faz? É uma estratégia diabólica. O diabo hoje, ele não usa mais aquele método de ficar perseguindo você. Ele usa um outro método, que ele já viu que perseguir você não está dando certo. Porque quanto mais ele persegue você, mais você ora. Ele não consegue pressionar você hoje, porque quanto mais ele pressiona, mais você ora. Então ele usou um método diferente. Ele começa a jogar confete em você. Ei, pregador, hein? Pregadorzão, hein? Ô, rapaz, pregar como você prega, ainda não vi. Ele começa a jogar confete. Como você canta, hein? Meu Deus, como você canta, hein? Ele joga confete. Eu já vi muita gente tocar teclado, mas como esse artista, o cara, quando pega a tecla preta, ele faz estrago. O cara é tremendo. Ele começa a jogar o quê? Confete. Ah, irmã, teu casamento é uma benção. Eu queria tanto que o meu casamento fosse igual ao teu. Ele joga o quê? Confete. É uma estratégia do diabo. E começou a dizer: olha, esse aí são homens de Deus, são filhos do Altíssimo. Paulo ficou enojado com aquilo. Paulo
virou assim e repreendeu aquele espírito de adivinhação. Naquele momento, aquela jovem ficou o quê? Liberta. Mas ela dava lucro para os seus senhores, agora não ia dar mais lucro, não adivinhava mais nada. O espírito de adivinhação foi mandado embora. Pegaram Paulo e Silas, levaram para a prisão, Paulo e Silas, amarraram os seus pés no tronco, deram 39 chicotadas em Paulo e em Silas. Paulo e Silas ensanguentado, querido, ali, as horas se passando, mas de repente Paulo disse assim: Silas, vamos orar. Irmão, a oração é tremenda. A oração muda tudo. A oração faz os céus invadir a terra. Vamos orar, Silas, vamos orar. Silas falou: vamos orar, Paulo, mas vamos cantar, né? Vamos cantar um hino, né? Hoje, irmão, é difícil cantar aqueles hinos, né? Hoje é um tal de gospel, né? Carnaval gospel, show gospel, bacanal gospel, música gospel, pregador gospel. Meu Deus, hoje é tanto gospel para aqui, gospel para ali. Cadê aquelas músicas, irmão? Aquelas músicas que mexiam no coração, aquelas músicas que levantam o defunto, aquela música, querido, que faz os demônios serem expulsos. Porque a música, querido, a música de Deus, aquela música que arrebenta a corrente, que abre porta que ninguém consegue abrir. De repente Paulo disse: então nós vamos cantar, mas nós vamos cantar gospel não, nós vamos cantar um hino a Deus. Ele falou: nós vamos cantar e nós vamos orar, nós vamos orar e nós vamos cantar. Ninguém pode cantar se não orar primeiro. Primeiro ora, depois canta, ora, depois canta. Não é canta, depois ora, ora, depois canta. Nós vamos orar e nós vamos cantar. Eu não sei qual é a música que eles começaram a cantar. Quem sabe os salmos eram de fato as músicas daquela época. Quem sabe ele começou a dizer: olha, vamos fazer o seguinte, olha, tu está todo ensanguentado, Paulo, mas vamos cantar o quê? Vamos cantar o Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. É o Senhor que perdoa todos os nossos pecados e nos sara de todas as nossas enfermidades. De repente um orava, de repente o outro cantava, orava e cantava. Está chegando a meia-noite, oh querido, de repente ele deu uma luz ali, querido, naquela prisão. As trevas marcham em retirada quando a luz chega. Diz que o anjo desceu. Quando o anjo desceu, ei, o anjo não vai descer aqui não. Quem já está aqui é o Espírito Santo de Deus hoje aqui. Ele está se movendo em teu favor. Ele está trazendo a resposta do teu clamor, da tua oração, querido. Diz que a luz brilhou, as correntes caíram por terra, as portas da prisão se abriram. Se tem alguém no cativeiro, porta da prisão vai se abrir hoje, pelo poder da oração do povo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Se abriu, querido, as prisões se abriram. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Deus atende a nossa oração. Deus, faça assim. Deus vai atender a tua oração. Ixi, você não atendeu. Levanta novamente. Deus vai atender a tua oração. Foi isso que o anjo chegou para Zacarias e disse assim: ei, não tema, porque Deus atendeu, ouviu a tua oração. O Senhor ouve, o Senhor atende a nossa oração. Irmão, muitas vezes não é do jeito que a gente quer. É do jeito que o Senhor quer. Na oração você fala: assim como é feita a tua vontade no céu, seja feita na terra. Não é a terra que comanda o céu comanda a terra, irmão. Aleluia. Irmão, eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu sei como você vai sair daqui hoje. Se você está perdendo a tua esperança,
Se você não consegue de maneira a sonhar mais, se você não consegue mais vislumbrar o projeto que Deus tem para a sua vida, hoje o Senhor vai renovar a tua esperança. Você vai ver de uma maneira nítida, de uma maneira clara. Você vai ver que Deus é o Deus da sua vida. Porque isso você tem que crer, que Deus é o Deus da nossa vida. Não fomos nós que o escolhemos. Eu não tinha habilidade nem capacidade de escolher Ele para ser o Deus da minha vida. Ele que se manifestou. Foi Ele que nos escolheu. Ele disse: eu quero ser o Deus da sua vida. Por isso hoje eu vou renovar a tua esperança. Mas a gente tem que ser verdadeiro, sincero diante de Deus. A nossa oração não pode ser uma oração mecânica como nós estamos falando hoje na oração. A nossa oração tem que ser do fundo da alma, do fundo do nosso coração. E a oração vai renovar a tua esperança. Vai sonhar novamente. Vai ter projeto novamente. Vai ter um recomeço brilhante na sua vida. Segura isso, irmão. Pelo amor de Deus, segura isso. Palavra que sai do altar aqui, tu tem que segurar. Você vai ter um recomeço brilhante na sua vida. Deus tem um propósito grande lá na frente para você. Vamos ficar em pé, querido. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Jeremias disse: olha, ei, Deus manda dizer, coloca o teu rosto no pó, talvez assim haja esperança. Esdra 10:2 diz assim: ainda há esperança. Ainda há esperança, irmão. É só o Senhor renovar. Isso não pode acabar. Olha para mim. Grave esse dia. O que o Senhor Deus disse para Josué. Hoje. Que dia é hoje? Grave bem. 18 de março de 2018. As mesmas palavras que Deus disse a Josué. Levanta a tua mão para o céu. Hoje engrandecerei o teu nome. O Senhor vai te colocar num patamar mais alto. Se prepara para subir no elevador do Todo-Poderoso, querido. Ele vai te exaltar hoje. Começa hoje. Começa hoje. Começa hoje. Começa hoje. Começa hoje. Presta atenção. Olha para mim. Você que está perdendo a esperança. Você que não consegue ver coisas melhores sendo realizado na sua vida. Deixa Deus abrir a tua visão hoje. Você que está passando por momentos de turbulência espiritual. Isso está te afligindo, isso está te matando. Isso está te prejudicando em todas as áreas da vida. Hoje, o Senhor vai engrandecer o teu nome. Por isso eu quero chamar você para renovar a tua esperança. Eu quero que você venha crendo que hoje o Senhor vai renovar a tua esperança, que hoje o Senhor vai engrandecer o teu nome, que hoje o Senhor vai te exaltar, que hoje o Senhor vai te socorrer, que hoje o Senhor vai atender você. Então eu quero
Eu quero que você saia do teu lugar, eu quero que você venha. Se você quiser deitar aqui, você deita. Se quiser sentar, você sente. Se quiser deitar no chão, você deite. Mas é hora de você hoje ser exaltado pelo Todo-Poderoso. É hora de Deus mudar a sua vida, de dar uma guinada na sua vida.